Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de vocês um pouco da minha experiência com chuveiros, né, os chuveiros que eu tive e as suas resistências. Tá legal? Então vamos começar. Eu moro no mesmo apartamento há uns 10 anos mais ou menos. E durante esses 10 anos eu tive quatro chuveiros. Então dá para dizer ali que eu troco de chuveiro a cada 2 anos e meio, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Um pouquinho a respeito das resistências, tá? Então, eu sempre tenho mostrado aqui nos vídeos um pouco dessa minha experiência que eu tive com o Equation da Leroy, que é uma resistência que tem 3 polos, né? Tem essa fiação mais fina, né, da resistência, e o problema que eu tenho com esse modelo especificamente é que ele quebra o fiozinho da resistência e para de funcionar, né? Você é obrigado a comprar o outro. Tem um vídeo aqui que mostra um reparo, né? Resumidamente, você coloca de novo essa fiação na posição e você consegue usar, mas nos testes que eu fiz não está funcionando legal. Não funcionou legal, na verdade. Tanto que eu resolvi comprar um outro chuveiro. Qual chuveiro que eu comprei? Eu comprei um chuveiro que não está aqui, mas eu comprei um chuveiro da Corona, chamado Gorducha SS, porque eu cansei de comprar os chuveiros caros e ter um resultado, na média, bem ruim de duração, né, das resistências. Mas o que aconteceu com ele? Ele durou exatamente 12 horas. Eu instalei ele numa noite, testei, ele funcionou, tudo certinho. No outro dia, quando foi tomar banho, ao ligar o chuveiro, eu sempre ligo o chuveiro no modo desligado, né? No caso desse SS, você não tem mudança eletrônica, então eu peguei, já estava com água, tudo bonitinho, liguei o chuveiro e ele simplesmente queimou. Então eu fiz a devolução e peguei esse no lugar, tá? Esse aqui, eu tenho um vídeo específico dele, explicando um pouco do que funciona e tudo mais. A resistência dele é essa aqui, tá? Aí você vai perguntar, não, desculpa, a resistência dele é essa aqui. Nota, lembra que eu contei a história que antes a marca chamava Thermosystem? Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui escrito. Ó, era essa marca aqui que virou a Hydra, e depois virou Hydra Corona, e agora tem a Dexco, que é a empresa que é detentora da marca, tá bom? Legal, mas vamos falar aqui do que a gente veio falar, que é das resistências. Sempre que eu compro um chuveiro, eu costumo comprar uma resistência extra. Por quê? Para funcionar. Nessas últimas compras que eu fiz, eu não fiz isso justamente para poder testar. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Essa aqui vocês já conhecem, aquela do meu chuveiro mais recente, né, recente de uso contínuo. Eu usei ele, eu acho que durante uns 2 anos, mais ou menos, e troquei, umas 10 resistências dessa. Que foi o que me fez, a última vez que estragou, me fez cansar desse chuveiro. Então todos os outros foram mais ou menos por isso, tá? Eu tive... o primeiro chuveiro que eu tive chamava Thermosystem, por isso dessa resistência aqui, Optima, tá? Era um chuveiro que a propaganda dele falava sobre um banho de ombro a ombro. Então ele tinha um espalhador, essa peça aqui, bem comprida. E era um chuveiro legal, né? Durava a resistência mais ou menos ali os seus 8 meses, né? Depois ela queimava. Depois disso, eu parti para esse modelo aqui, que é o Hydra, né? Já tinha mudado a marca, Spot 8T. Por quê? Ele não é um chuveiro eletrônico, mas ele é um chuveiro que tem 8 estágios de temperatura. Mas eu não me atentei, na época, ao esquema da resistência. O que eu tinha? Quando eu vi essa resistência, o que eu pensei? Eu falei, legal, tem 3 resistências aqui, se queimar uma, segue a outra funcionando, e aí eu tenho 3 vezes a resistência, né? Só que com uma temperatura muito mais alta, né? Caso o que queime seja as temperaturas baixas. Mas nota, é aquela mesma estrutura, vários fiozinhos, entram por um polo, né? E aí você tem ali as conexões. Então, mas quando queima, ele acaba que não funciona, se não me falha a memória, não funciona mais nenhum, tá? Ele ficou aqui como um chuveiro de backup, vamos dizer assim. Eu tive algum chuveiro da Lorenzetti, não vou te dizer qual, não vou lembrar qual é,
Mas esse chuveiro usava essa resistência aqui, que parecia ser uma boa resistência, mas na prática não se demonstrou muito efetivo. São esses modelos aqui, ó, não sei se dá para ver legal, Max Banho Ultra, Belo Banho, e não funcionava tão legal, assim, e além de ser uma resistência que não esquenta tanto, né, de 5.500, né. Nota que a gente tem uma resistência aqui de 5.500, 6.800, 6.800 aqui também, dessa aqui, né, que é um chuveiro de 7.700 aqui. Legal? Então a gente tem diferentes modelos aqui de resistência. Essa resistência eu não falei para vocês ainda, tá? Ela é de um chuveiro chamado, a Hydra também chama Hydrafit. Ele tem uma resistência que aí foi o momento que eu comecei a me preocupar mais em não só com o valor da resistência, mas com a forma com que ela é construída. Então vocês notam que ela é um único fio, né? Uma única resistência, polo entra, polo sai, né? E acabou. Não tem mais junção de fio, não tem nada, assim como essa aqui. E aí eu tenho essas duas acabaram funcionando bem. Ah, Léo, mas que mais você teve de chuveiro? Você comentou que teve 5 chuveiros, então foi Thermosystem Optima, que usava essa resistência aqui, então vou pôr na ordem. Thermosystem Optima, que usava essa resistência. Depois eu usei essa aqui, que é o Spot 8T, tá bom? Que é esse modelinho aqui, tá? Depois eu tive o chuveiro que eu achei mais legal e foi o que hoje eu consegui arrumar aqui em casa mesmo, e depois eu faço um vídeo específico sobre qual que é o problema, porque pode acontecer em vários chuveiros da linha, ou de outras chuveiros, você já consegue entender. Ele chama Polo Plus Digital. Então ele é um chuveiro que tem um espalhador grande e ele mostra a temperatura num display. Então é legal porque você vê a temperatura da água, né? Você regula ela como um chuveiro eletrônico normal, mas ele funciona super bem. E fiquei muito feliz de ter conseguido arrumar ele, né? Voltou a funcionar depois de ele ter ficado parado uns 4 anos. Depois desse Polo Plus Digital, foi onde eu comprei esse aqui, o Equation da Leroy. Como eu comentei, esse da Lorenzetti eu não lembro em que momento que ele entrou aqui nessas trocas, porque o que acontece? Quando eu queimo um chuveiro, eu tenho 2 banheiros aqui. Eu ainda tenho um backup, mas não dá para deixar o chuveiro do banheiro principal sem funcionar. Então, eu tive esse aqui, e depois tive a gorducha da Corona SS, que durou 12 horas, e aí eu devolvi, e agora esse Hydra, que é legal, é um chuveiro bacana, tem uma resistência que é exatamente igual a essa resistência aqui, que dura, a princípio dura bastante, mas ele tem uma vazão de água muito, muito baixa aqui para o meu apartamento, tá? Vejam o vídeo desse modelo, que aí vocês vão entender melhor o porquê disso, tá? Até para vocês fazerem a escolha, né, com bastante cuidado. Tá legal? É isso então, pessoal. Abraço, tchau, tchau.